Você não precisa ser economista para poder entender de economia. Alguns conceitos básicos já mudam completamente as suas decisões com seu dinheiro, com seus investimentos e às vezes até aí com seus negócios. Hoje eu vou explicar 5 conceitos fundamentais da economia para qualquer pessoa que veja esse vídeo consiga entender e aplicar aí no seu dia a dia. Se você caiu de paraquedas aí nesse vídeo, meu nome é Matheus Oliveira, tô vindo aqui com mais um vídeo aqui no YouTube aqui para vocês. Tem o meu canal aqui que é sobre economia e negócios, empreendimento, mostra um pouco aí da minha vida, de como que é o meu dia a dia aí no negócio e também fala um pouco aqui também de economia e com minhas experiências na área. Portanto, se você gosta desse tipo de assunto, quer entender um pouco mais de economia, quer se aprofundar um pouco mais, já se inscreva aí no canal para você acompanhar os próximos vídeos e também deixa o like aí se você gostar. Então, sem mais enrolação, já vamos aí pro vídeo. O primeiro conceito, inflação. A inflação é basicamente o aumento generalizado dos preços dentro de uma economia, o que faz com que o dinheiro perca poder de compra ao longo do tempo. Você muito provavelmente ouve com frequência no jornal esse termo, e eles falam que subiu, que desceu, mas agora você vai entender na prática como que ele funciona. O conceito básico você já sabe, mas agora, como que ele de fato é calculado? Como que eles chegam naquele valor? Quem mede a inflação no Brasil hoje é o IBGE, e eles analisam um cesto de produtos e serviços que as pessoas usam dentro de uma economia, que representam um consumo médio das famílias daqueles produtos e serviços. Aí dentro desse cesto entram coisas como alimento, transporte, moradia, educação, saúde, energia, entre vários outros itens. Para a inflação ela ser calculada em si, você concorda comigo que certos produtos e serviços, eles possuem um peso maior, uma significância maior dentro aí do seu dia a dia? Por exemplo, o que é mais importante? Você coma ou que você vista uma roupa melhor, mais legal? É muito mais importante que você coma, correto? Então não tem como você colocar no mesmo peso ou sob mesma altura dentro dessa conta que um alimento ele vai estar equiparado ao vestuário, itens de vestuário, né? Portanto, se o preço do tecido para produzir uma roupa ele aumenta, ele não vai influenciar tanto quanto o aumento do preço do feijão. Então, quanto mais necessário é aquele item ou serviço no dia a dia da pessoa, mais ele vai elevar o nível da média da inflação. Faz sentido para você? O grande problema da inflação é que ela é um vilão que ela não aparece tanto. A gente acaba se acostumando com a elevação dos preços, por muitas vezes acaba também relevando a sua ação no nosso dia a dia. A gente até reclama, não sei o que tá caro, tal produto tá mais caro, tal serviço tá mais caro. Mas passa um tempo, as pessoas se acostumam e colocam aquele nível de preço como se fosse um padrão. A realidade é que desde que o real ele foi implementado dentro da nossa economia como uma moeda principal, ele perdeu significantemente o seu valor desde quando ele foi criado. Para você ter ideia, no seu início, R$ 1 ele se equiparava a $1 e hoje está bem distante disso, com $1 se equiparando a um pouco mais de quase R$ 6 ainda. Para você ter ideia, o real desde quando ele foi criado ele perdeu quase 90% do seu valor original. Então por isso que é sempre muito importante você conservar o seu patrimônio através dos investimentos, seja aí numa Selic, seja aí no CDB, para você não perder o seu valor de compra ao longo do tempo. Tem alguns outros investimentos também que você pode colocar no meio imobiliário, comprando casa, comprando terreno e diversas outras maneiras de você proteger o seu patrimônio. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. O importante mesmo é sempre você estar fazendo algo para poder não deixar a inflação corroer aquilo que você tanto trabalha para construir. O segundo conceito é a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros na nossa economia. E quase todo país ele possui esse sistema, que possui outros nomes, cada país ele bota um nome diferente para essa taxa, para controlar a inflação. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o sistema onde são negociados títulos públicos do governo. Na prática também a Selic ela funciona como um referencial para outras taxas dentro da nossa economia. Portanto, quando uma Selic ela sobe, o empréstimo também fica mais caro, porque a taxa de juros ela também vai ficar maior. Financiamentos também ficam mais caros e por consequência o consumo tende a diminuir. Porque se ficou mais caro para poder tomar empréstimo, para poder comprar alguma coisa, você concorda comigo que vai diminuir a demanda por esses produtos? E se diminuir a demanda por esses produtos, naturalmente o preço ele tende a diminuir. E logo você consegue controlar a inflação através desse sistema, através de uma subida de Selic. Pelo menos é assim que funciona na teoria. Na prática, muitos outros fatores também são levados em conta para poder fazer um controle geral aí da inflação dentro de um país. Agora, quando a Selic cai, significa que o crédito agora ele está mais barato. Fica mais em conta você fazer um empréstimo, fazer um financiamento. De maneira geral é isso. A Selic ela serve para diminuir a inflação, pois o governo subindo a taxa Selic, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos porque elas não
conseguir pegar empréstimo e a demanda geral da economia começa a diminuir. Então é basicamente através desse controle que um governo ele faz ali a diminuição dos preços. Um outro ponto que é muito importante ressaltar também é a parte do investimento através da Selic. E os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário, eles também estão diretamente ligados à variação da taxa da Selic. A grosso modo, se a Selic hoje está a 15%, um investimento que rende a 100% do CDI, que é um CDB, né, ele vai estar rendendo 14,9% ao ano. Ele vai estar sempre 0,1 ponto percentual abaixo do valor ali da Selic. E por que ele faz isso? Por que ele tem que acompanhar a taxa Selic? Um CDB é basicamente quando você pega o seu dinheiro e empresta para um banco. E o banco ele vai pegar esse dinheiro que você emprestou e também vai emprestar para outras pessoas. Vai financiar o carro do José, vai ali fazer um empréstimo para o Rafael e por aí vai. O banco ele vai cobrar um juro dessas pessoas, ele vai lucrar com isso e vai te devolver como investimento. E lógico, o juro que o banco cobra dessas pessoas é sempre muito maior do que qualquer taxa de CDB, porque o banco ele precisa lucrar com isso. E o que serve de curiosidade, o nome que se dá para esse lucro que o banco tem através dos empréstimos, com a arrecadação através do CDB, se chama spread bancário, que é o juro que ele recolhe das pessoas que eles emprestam, menos o juro que ela te paga de volta através do investimento do seu CDB. E o CDB ele precisa sim estar sempre atrelado à Selic, porque é muito mais confiável eu emprestar o meu dinheiro para o governo, na pior das hipóteses ele pode simplesmente só imprimir mais moeda e me pagar, e a gente não vai botar nem inflação em pauta nessa situação. É mais ali uma questão ali dele te pagar ou não, do que eu emprestar para um banco. Um banco ele pode quebrar, é muito mais arriscado emprestar para um banco. Então, o CDB ele tem sempre que estar acompanhando o valor da taxa Selic para cima. Então, se você investe num CDB, quer dizer que ele vai estar rendendo pouco mais que o valor da Selic. Cerca ali de hoje, 27/3, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, vai estar em torno ali, uns 110%, vai estar em torno de 16% ao ano ali mais ou menos, sem descontar ali o IOF. Vamos para o terceiro conceito agora, a elasticidade preço da demanda. Esse conceito ele não é tão usual no dia a dia das pessoas, só que mais para quem possui um negócio próprio. Você aí que tem a sua empresa ou então pretende ter. É importante você entender sobre isso. A elasticidade preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada de um produto muda quando o preço dele muda. Ou seja, ele mostra quanto os consumidores daquele determinado produto são sensíveis àquele preço. Existem dois casos principais, porque agora eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Produto com demanda elástica significa que pequenas mudanças no preço alteram muito a demanda daquele produto, ou seja, o seu consumo. Agora, produtos com demanda inelástica é o inverso disso. Mesmo com o aumento dos preços, as pessoas continuam consumindo normalmente e quase que em mesma quantidade. Produtos inelásticos costumam ser produtos de consumo principal no dia a dia de uma pessoa. Por exemplo, a gasolina. A gasolina, as pessoas diariamente precisam se deslocar das suas casas até o trabalho. Então, na grande parte das vezes, ela não vai deixar de colocar gasolina no seu carro, independente se ela está subindo ou não o preço. Então, por isso o combustível ele acaba tendo uma demanda relativamente inelástico. Agora, compare aí com um restaurante. Se o preço do restaurante começar a subir, o restaurante em si não é um bem tão essencial na vida de uma pessoa. Ela pode simplesmente fazer a comida dela em casa, se o preço ele subir. Então, sim, se tem uma variação no custo de eu ir naquele restaurante, vai influenciar diretamente a minha decisão de eu ir naquele restaurante. Então, você que vai ter aí o seu próprio negócio, que você trabalha com produto, é muito importante você analisar se o seu produto ele é elástico ou inelástico para poder tomar uma decisão de subida ou redução de preço. As pessoas utilizam muito isso em eventos de promoções, quando você gera ali na sua loja ou na sua empresa. Quarto conceito, oferta e demanda. Esse provavelmente é o princípio mais básico da economia, que todo mundo precisa obrigatoriamente entender. O preço de praticamente tudo no mercado é o resultado entre a relação entre a oferta e a demanda. A oferta em si é a quantidade de produto que eu tenho daquele item no mercado. E a demanda é a quantidade de pessoas que querem comprar aquele produto. Quando a demanda é maior do que a oferta, quando tem mais pessoas querendo comprar aquilo que tem uma quantidade limitada no mercado, o preço ele tende a subir. E quando a oferta é maior do que a demanda, o contrário acontece. O preço daquilo tende a diminuir. Um exemplo muito prático disso são as viagens aéreas, quando você quer viajar. Se você viaja numa baixa temporada, que tem poucas pessoas demandando por passagens aéreas, o que vai acontecer com a passagem? Ela vai ficar mais barata. Mas se você decidir fazer uma viagem no período de férias, que várias pessoas vão, toda hora tem alguém ali procurando uma passagem, a demanda está aumentando, então o que vai acontecer com o preço? Ele vai subir naturalmente. Tudo na economia se baseia nessa regra, basicamente. Então, entender sobre oferta e demanda, para quem empreende principalmente, é fundamental. Se você está vendendo ou ofertando um serviço
serviço que pouca gente faz ou oferta ele, você vai conseguir ter uma margem muito maior do que se fosse para você fazer alguma outra coisa, que várias pessoas fazem. Quinto e último conceito, o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é um conceito muito poderoso dentro de uma economia. Ele representa o valor da melhor alternativa que você deixou de escolher. Toda decisão que você toma, ela envolve você abrir mão de uma outra possibilidade que você teria se você tivesse escolhido aquilo. Ou seja, quando você escolhe algo, automaticamente você está abrindo mão de outro algo. Imagine que você tem 10 mil reais aí na sua conta agora. O que você pode fazer com esse dinheiro? Você pode investir, usar para abrir um pequeno negócio, ou você pode simplesmente consumir ele, gastar com o que você quiser, fazer uma viagem. Se você decidir usar esses 10 mil com gasto ou com consumo, o custo de oportunidade dentro dessa questão seria o rendimento que você deixou de ganhar por ter investido aquele dinheiro ou aberto ali o seu próprio negócio e ter saído aí de repente até do CLT. Se você tem aí a sua empresa, se você decide usar esses 10 mil em fazer um determinado projeto, você está fazendo aquele projeto, então você está deixando de fazer algum outro projeto que talvez poderia ter dado mais certo do que esse que você de fato escolheu. Mas isso também envolve o risco de você abrir um negócio, saber tomar as melhores decisões. É por isso que eu sempre recomendo você ter uma boa equipe e principalmente também um sócio, se possível, dentro do seu negócio, porque duas pessoas pensando acaba quase sempre sendo melhor do que uma pessoa pensando. Isso são apenas alguns conceitos básicos da economia, mas entender eles já muda completamente a forma com que você vai lidar aí com dinheiro e os investimentos no seu dia a dia. E principalmente aí, se for o caso, no seu negócio. A economia, ela não é só teoria. Ela está presente nas decisões que a gente sempre está tomando aí no dia a dia. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e dos temas que foram selecionados. Para você que está sempre querendo entender um pouco mais sobre economia, o mundo dos negócios e o empreendedorismo na prática aí no dia a dia, já se inscreve aí no canal e deixa o like se você gostou do vídeo, tá certo? E até a próxima!